Você já se pegou se observando que tudo ao seu redor, nada funciona apenas em um movimento, nada é estático, as coisas estão sempre mudando, estão sempre variando de um movimento para o outro. E eu fiquei curioso sobre isso e comecei a pesquisar porque geralmente a gente divide as coisas em duas coisas opostas, por exemplo, o bem e o mal, a vida e a morte, a luz e a sombra. E eu pesquisando para entender melhor esse assunto, eu vi que na verdade tudo funciona assim, desde um exemplo maior nas galáxias, no universo, até um exemplo microscópico a nível celular. Tudo funciona através dessa oscilação de dois movimentos e duas forças opostas. E eu posso começar dando um exemplo para você. Nas estrelas, por exemplo, as estrelas, quando elas estão nascendo e elas estão crescendo, elas entram num movimento de expansão. Então elas vão ganhando cada vez mais força, vão criando cada vez mais combustível e elas vão se expandindo. E é assim que elas chegam no ápice, no auge da vida delas. E quando elas vão perdendo combustível, perdendo força, elas vão no movimento contrário, elas vão se contraindo. É assim que elas vão morrendo. Mas e trazendo isso pra gente, como isso funciona? E eu pesquisando, eu vi que nós também funcionamos assim. A gente, durante o dia, quando o sol nasce, é o momento onde a gente desperta, começa a fazer as nossas tarefas, se movimentar, gastar energia, criar projetos para a gente ir atrás dos nossos objetivos, né? E à noite é um momento onde a gente se resguarda na nossa casa, entra num momento mais introspectivo da gente refletir o que a gente fez durante o dia, do que a gente acertou, do que a gente errou, e a gente recupera a energia que foi gasta durante o dia. Então, o que eu estou mostrando para você através desses exemplos é que até mesmo no nível maior, como eu falei para você, um nível universal, nas galáxias, nas estrelas, elas funcionam através dessas duas forças. E nós também, como você viu, nós funcionamos e nós nos guiamos através dela também. O nosso corpo, ele, para bombear o sangue, o nosso coração ele faz esse movimento de contração, de expansão, o nosso pulmão também, e por aí vai. Então, essas duas forças que são opostas, a contração e a expansão, ela é um movimento que até mesmo a nossa mente, ela se guia por ela. Você vê também essas dualidades no nível mais mental. A gente tem o medo e a coragem, a gente tem a fala, mas a gente também tem o ouvir. E um precisa do outro. A gente precisa falar, mas a gente também precisa ouvir. Se você tenta fazer mais de um ou mais de outro, você acaba desequilibrando, você acaba tendo tropeços na sua vida. E a gente tem que ter esse equilíbrio e andar nesse caminho do meio, que eu gosto de chamar, em todas as partes da nossa vida, inclusive nesse nível mais material do dia e da noite, porque você percebe que na modernidade, com o uso da tecnologia do celular que a gente tem hoje em dia, a gente meio que escolhe o momento que a gente descansa, a gente não consegue mais se guiar pela noite ou pelo dia. Isso faz com que a nossa mente ela não descanse, ela não tenha esse momento de contração, de análise, de processar o que foi feito durante o dia, de recuperar a energia que você gastou durante o dia, mesmo você estando deitado ali mexendo no celular, você não está dando o tempo necessário para você, para sua mente, para o seu corpo ter esse momento. Então o que eu venho trazer para você hoje, através dessas reflexões, é para você analisar em que campo da sua vida você está mais travado, você está mais se apoiando num lado, porque às vezes o problema que você está passando é você querer usar um sentimento, você quer usar o mesmo sentimento para tudo na sua vida, e às vezes o que você precisa é transitar um pouco no outro lado, sentir um pouco do descanso, sentir um pouco desse momento mais reflexivo, ou você também precisa de mais energia, você precisa de mais criatividade, porque eu gosto de chamar esses dois lados de habilidades
São habilidades que nós temos de poder ser versátil a qualquer situação da vida. Em que momento da sua vida você precisa ser mais criativo, ter mais força, ir atrás dos seus objetivos e realmente gastar essa sua energia. Em que momentos da sua vida você precisa estar mais reflexivo, mais pensativo, analisando a sua situação ao redor, você pensando e você processando e recuperando a energia que você gastou para você ter mais tranquilidade, para depois você realizar alguma tarefa. Então essas habilidades, elas são muito úteis e a gente precisa das duas. Não tente se apoiar somente em uma ou em outra. E eu, como terapeuta, eu gosto muito de estudar terapias que são voltadas mais para a natureza, que estudam o movimento que a natureza traz e a gente aplicar isso para a nossa vida, que é algo que sempre foi feito. Os nossos ancestrais sempre se apoiavam na natureza, eles usavam as estrelas, usavam o sol, eles se baseavam nas estações do ano para fazer alguma coisa ou para não fazer alguma coisa. E a gente perdeu um pouco isso. Como eu falei, o ritmo de hoje é um ritmo acelerado. A gente está sempre na correria, está sempre gastando muita energia e a gente acha que para a gente conseguir as coisas tem que gastar mais do que a gente tem e coloca um peso muito grande nas nossas costas. E isso faz mal para a gente, isso gera uma doença, isso gera uma situação desequilibrante na nossa vida. Não entende por quê, porque a gente fica pensando, nossa, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo tudo que me falaram que era para fazer, mas você pode estar justamente no desequilíbrio, tá? Então tente sempre colocar tudo na sua vida no caminho do meio. Tudo que você for analisar na sua vida, analise de uma forma neutra. Não se apoie muito a um lado, achando que ele vai te dar alguma resposta, e nem num outro, porque isso também é o que gera o excesso na nossa vida, a gente ficar correndo atrás de alguma coisa, de algum vício, é um excesso na nossa vida. Isso gera depois uma carência na mesma intensidade, porque tudo que a gente gasta vem depois na mesma intensidade, na forma de carência, nessa forma de recuperação, porque o nosso corpo ele tem a tendência, a nossa mente também, ela tem a tendência de recuperar o mesmo que foi gasto. É como se fosse uma dívida que a gente tem. Isso tudo é muito legal porque parece que é algo que o universo deixou pra gente de exemplo, para a gente analisar, ver como as coisas funcionam e a gente percebe que a gente funciona assim também. Fica mais tranquilo, porque a gente vê que tem uma maneira correta, um funcionamento que já veio pronto, que a gente só tem que seguir. A gente não tem que ficar inventando muito, a gente não tem que ficar elaborando muito a situação e pensando e querendo fazer de um jeito. É só a gente se deixar levar, como se fosse um rio. O rio vai levando a gente. Uma hora o rio vai estar mais forte, uma hora ele vai estar mais calmo. E a gente saber transitar com tranquilidade nesses dois momentos, nas fases da nossa vida. Isso deixa a nossa vida mais leve, deixa a gente um pouco mais desapegado, não se apega tanto no rio estar mais forte ou no rio estar mais fraco, a gente simplesmente se deixa levar. Isso que é o ritmo da natureza. Então essa é a reflexão que eu trouxe para vocês hoje, para você usar na sua vida da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, deixar a sua reflexão nos comentários, vai estar aberto aqui para você falar, tá joia? Tamo junto!